Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica do professor aqui na Semana da Gramática. Sejam todos bem-vindos ao aprendizado. E vamos para uma dica muito especial, dica sobre vírgula, o emprego da vírgula. Pessoal, não é o caso aqui de uma explicação completíssima, e sim de dicas, tá certo? Para ajudar vocês em concursos ou no uso aí do dia a dia, ou em redação, na escrita em geral, tá certo? Vamos para a dica aqui na telinha. Regrinha geral, pessoal, da dica é o seguinte: quando eu tiver uma oração na ordem natural, não há necessidade de vírgula. Vejam só esta oração que eu tenho aqui destacada para vocês, ó. A filha pegou livros para seu pai na biblioteca. Esta ordem é chamada de ordem natural. Por quê? Porque eu tenho o sujeito, né? Quem é que pegou livros para seu pai? A filha, esse é o sujeito. Pegou, quem pega, pega alguma coisa. Livros, né? Quem pega, pega algo. Livros é o objeto direto. Para seu pai, ela pegou para seu pai. É o objeto indireto porque tem aqui uma preposição. E na biblioteca é o lugar, um advérbio de lugar, uma locução adverbial de lugar. Na sintaxe a gente chama de adjunto adverbial. Está aqui embaixo para vocês, ó, façam uma pausa se necessário. A filha é o sujeito da oração, pegou é o verbo, livros é o objeto direto, para seu pai o objeto indireto, e na biblioteca o adjunto adverbial, ou seja, uma locução adverbial aqui, certo? Nesta ordem natural, não há necessidade nenhuma de se colocar vírgula. Na verdade, em concursos, tomem muito cuidado, porque olha, uma vírgula aqui, ó, separando o sujeito do seu verbo, é considerado totalmente incorreto. Então fiquem atentos. Apesar da regra da vírgula ser positiva, vamos inventar uma regra negativa. Não se coloca vírgula entre o sujeito e o seu verbo. E também desnecessário entre o verbo e o objeto direto, que é livros, ou entre livros, que é objeto direto, e objeto indireto. Na verdade, pessoal, o único elemento aqui que aceita a vírgula é o adjunto adverbial. Então, se eu quisesse colocar aqui, ó, separando na biblioteca, eu poderia, não é obrigatório. Agora, a gente vai ver mais abaixo, tomem cuidado do seguinte: se eu escrevesse assim, ó, na biblioteca, eu tenho que o adjunto adverbial, ou seja, a locução adverbial, o advérbio, ele está anteposto na oração. Aí eu colocaria uma vírgula, porque ele não é curto, né? Advérbios, lugarzinho dele é lá no fim da oração. Quando anteposto, colocado no início da oração, se ele não for curto, eu coloco uma vírgula. Então, na biblioteca, a filha pegou livros para seu pai. Ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vocês que prestam concurso principalmente, você tem de 80% a 90% das questões de provas de concursos. Quais são? Não separar o sujeito. Então, ó, nota especial, hein? Especial para você que é concurseiro. Não separar o sujeito do verbo com vírgula e a vírgula no advérbio. Advérbio mais longo, né? Que não seja uma palavra só, mais longo, no advérbio anteposto na oração. Então, se o advérbio for colocado no início da oração, ele vem com vírgula. Ah, e mais uma coisa. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Se eu falasse assim, ó, a filha pegou na biblioteca livros para seu pai. Biblioteca. Ou seja, o mesmo adjunto adverbial que ficaria no fim da oração, desnecessário a vírgula lá, mas ela é opcional. Se ele deslocado para o início ou para o meio da oração, no início uma vírgula, no meio isolado por duas vírgulas.
Isso é 80 a 90% em uma prova. Não separar o sujeito do seu verbo e, inclusive, não separar também, né, aquilo que eu disse para vocês, ó, não separem o sujeito do verbo, nem o verbo do objeto direto, não é? Que são os complementos verbais. O objeto direto e o objeto indireto são complementos do verbo, então não podem ser separados, tá? Ok. Mais dicas aí, né? Elementos intercalados. É o que eu acabei de falar aqui. Havendo elementos intercalados, emprega-se a vírgula. Olha só, pessoal. Depois de março, começam minhas provas na faculdade. Ou seja, começam minhas provas na faculdade depois de março. Depois de março é o tempo, é um advérbio de tempo, é uma locução adverbial de tempo. Na análise sintática, a gente chama de adjunto adverbial. O lugarzinho dele é no fim. Começam minhas provas na faculdade depois de março. Lá é desnecessária essa vírgula no depois de março. Agora, se ele for colocado no início da oração, olha, depois de março, vírgula, não é um advérbio curto, por isso que a gente pode fazer isso. Se ele for intercalado, ou seja, no meio da oração, aí eu tenho que colocar duas vírgulas. Começam depois de março, né, uma locução adverbial de tempo, minhas provas na faculdade. Certo, então? Mas não são apenas os adjuntos adverbiais intercalados que levam vírgula, não. Aposto, né? Olha o aposto aqui. A vendedora, amiga de minha mãe. A amiga de minha mãe é um aposto explicativo, ou seja, eu estou explicando quem é a vendedora. A vendedora, vírgula, vou dar uma explicação. A amiga de minha mãe deu-me um ótimo desconto na compra de produtos, por exemplo. Tá certo? Então, o advérbio no meio. E se eu colocasse o aposto aqui, ó, aposto, viu, gente? Ele vem depois, né? A vendedora, amiga de minha mãe. Então, ela está explicando quem é a vendedora. Vocativo. Vocativo, pessoal, é aquela palavra através da qual a gente chama a atenção da pessoa com quem a gente está falando, né? Então, olha só. Caros amigos, a vida tem dessas coisas. Manuel, vírgula, a vida tem dessas coisas. Caros amigos aqui é o aposto, ou seja, a palavra ou expressão através da qual eu estou aí chamando a atenção da pessoa com quem eu falo. Então, sempre o vocativo pede vírgula. Veja, mesmo nesse caso, ó. Opa, deixa eu tirar esse sublinhado aqui. Oh, meu Deus. A vida tem dessas coisas, meus amigos. Veja, seja no início, seja no fim, vírgula. Agora, se tiver no meio, a mesma coisa, ó. A vida, meus amigos, tem dessas coisas. Então, vamos lá. O vocativo no início, vírgula. No fim, vírgula. E no meio, isolado por duas vírgulas. Tá claro? Muito bem. Muitas vezes o que está intercalado é uma outra oração. Olha só. A mulher já foi pedindo pelo médico ao entrar na ambulância. Essa oração aqui, viu, pessoal, é uma oração. O nome completinho dela é oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, mas não tem importância. Importância é que você saiba que ela tem valor de advérbio. Olha só, a mulher, ao entrar na ambulância, já foi pedindo pelo médico. Eu intercalei, coloquei uma outra oração, no meio da oração a mulher já foi pedindo pelo médico. Notem que a oração aqui, ó, a mulher já foi pedindo pelo médico, não necessitaria de vírgula em lugar nenhum, né? Ó, a mulher já foi pedindo pelo médico, certo? Agora, se eu intercalar no meio desta oração uma outra oração, ok? Que fosse uma expressão que retificasse, né? Ou uma oração inteira, eu coloco entre duas vírgulas, tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, além disso, a vírgula, né? Porque a vírgula, ela é sempre uma pausa, né? Ela não é uma pausa longa, ela é uma pausa curta. Mas tomem cuidado, viu? Toda vírgula é uma pausa, para que você possa ler e dar uma pausa. Mas nem toda pausa que você faz na leitura corresponde a uma vírgula, tá certo?
Então, toda vírgula é uma pausa, mas nem toda pausa que você faz numa oração, numa expressão ou lendo um texto, você deve empregar a vírgula quando estiver escrevendo, tá? Muito bem. A vírgula separa expressões explicativas, quando eu estou explicando, conclusivas, concluindo, retificadoras, né? Olha o exemplo. O homem era respeitado. Aliás, aqui eu estou retificando. Temido, né? Ok? A vírgula também separa o nome da localização na datação. Olha só, nome Santa Rita, vírgula, 7 de abril de 2021. Isso vocês já devem saber, a gente aprende lá desde o primeiro aninho da escola, né? Quando aprendi a escrever. Separa também o número da casa nos endereços. Ó, Rua Aurora, vírgula, 515. Separa a expressão etc. Gastei com livros, cadernos, etc. Aqui há controvérsias, viu, pessoal? Vocês podem encontrar com vírgula ou sem vírgula. A gramática mais tradicional pede a vírgula, tá? Separa o adjetivo com qualidade momentânea. Não é uma qualidade permanente de uma pessoa ou da coisa. É apenas momentânea. Olha, o homem doido gritava sem parar. Não é que o homem doido gritava sem parar. O homem que estava doido naquele momento, momentaneamente, gritava sem parar, aí intercalado, né, entre duas vírgulas. Em havendo a supressão de uma palavra, veja, supressão é eu tirar uma palavra que é facilmente percebida pelo contexto. O homem, aqui o homem, homem honesto, vírgula, o João. Ou seja, homem honesto é o João. Geralmente é um verbo que eu estou suprimindo, né? Homem honesto, vírgula, o João. Bela moça, vírgula, a Maria. Ou seja, bela moça é a Maria. Lembrando que ainda a vírgula separa orações adverbiais reduzidas. Eu falei isso, né, ao entrar. Mas tem aqui, ó, percebendo o erro, desculpou-se. Aqui precisaria de uma explicação gramatical muito mais complexa, né? Ok? Vocês precisariam ser capazes de identificar praticamente todos os elementos da oração. E o que não é o caso aqui agora, então não vou explicar tanto isso agora, tá? Se você quiser entender, dominar tudo isso da gramática, aproveita o nosso curso. Vai ser só para 10 pessoas, porque o aplicativo comporta 10 pessoas aparecendo e você vai ter aula ao vivo comigo, recebendo material. Você vai ter acesso às aulas, são 2 vezes na semana, tá ok? Horário noturno, 2 vezes na semana, você vai sintonizar, mando o link para vocês, você sintoniza a aula, é muito fácil, basta um celular, facílima comunicação, tá? Você vai acompanhar a aula com o material aí na sua mão, não é legal? Muito legal. E todo mundo vai interagir, como se estivesse em sala de aula. Muito legal mesmo, tá? Aproveitem. Só 10 pessoas cabem nessa sala. Ah, quando começa esse curso? Ok, já no final de abril, assim que terminar a Semana da Gramática. Ok? Estão todos convidados aí, participem, aproveitem. Os concursos estão saindo, vão começar a sair agora. Tem várias prefeituras, enfim... Polícia Federal, Rodoviária Federal e etc. Tem Polícia Civil com previsão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, etc. E, vamos lá, mais ainda sobre vírgula. Depois do sim e do não, usados como resposta. Sim, aprendi. Não, ficarei aqui. Não, vírgula, ficarei aqui. Pessoal, foram dicas rápidas, espero ter ajudado, principalmente aqui, ó. Você vai prestar concurso... Não precisa de muita coisa, demais não. A questão do conhecimento da ordem natural. Não se separa o sujeito do seu verbo com vírgula, ok? E o advérbio, quando está anteposto ou no meio da oração, ele fica isolado por 2 vírgulas no meio e colocado no início uma vírgula. Isso resolve 8 ou 9 de cada 10 questões em concurso, tá certo? Ficamos por aqui com essas dicas. No curso normal, essas explicações são muito mais detalhadas, com detalhes para vocês entenderem tudo, mas aqui é só dica por enquanto. Mas, ó, dica excelente, hein? Você já resolve muita coisa por aqui. Grande abraço aqui, até a próxima dica do professor. Até lá!